Sabem qual é a pior traição que existe? Descobrir que seu próprio filho conta os dias para sua morte enquanto sua nora calcula quanto sobrou da sua aposentadoria no mês. Eu descobri isso lendo uma mensagem no WhatsApp. Dezembro de 2022, 2 anos depois que o mundo quase acabou com a pandemia, e eu pensando que tinha sobrevivido ao pior. Que ingênua. O celular do Ricardo estava ali na mesa da cozinha, bem ao lado de onde eu secava os pratos que tinham sobrado do almoço de domingo. Ainda usávamos máscara dentro de casa naqueles dias, principalmente quando eu visitava eles em Campinas. Jéssica sempre foi meio paranoica com Germe, então eu respeitava. Boa nora que eu era, né? A tela acendeu com uma mensagem. Eu nem ia ler, juro por Deus. Mas quando você vê seu próprio nome numa notificação, é automático olhar. Conseguimos que a velha ficasse lá fora por 3 horas hoje. Amanhã vamos ao banco transferir mais uma grana dela. A procuração está funcionando perfeitamente. Sabe aquela sensação quando você toma um choque na tomada? É igualzinho, só que por dentro. Meu estômago virou. As pernas ficaram moles. E por um segundo, eu pensei que fosse desmaiar ali mesmo, em cima dos pratos molhados. Mas não desmaiou quem trabalhou 40 anos como contadora no Banco do Brasil. Não desmaiou quem conferiu milhões de reais na carreira toda, sem errar um centavo. Fiquei parada ali, segurando aquele prato feito uma idiota, tentando processar o que tinha lido. A velha. Eles me chamavam de a velha. Não de mãe, não de Marlene, não de Dona Marlene. A velha. Como se eu fosse um estorvo, um objeto que eles tinham que administrar. E aquela frase sobre a procuração. Meu Deus, a procuração. Eu tinha dado para o Ricardo no ano passado, quando ainda estava me recuperando da Covid. Ele disse que era só para me ajudar com as coisas do banco, que estava difícil para mim sair de casa, que ele queria me proteger. Como uma boba, eu acreditei. Assinei os papéis achando que estava sendo cuidada. O pior de tudo era lembrar daquela tarde. 3 horas na chuva. Eu tinha chegado na casa deles para almoçar, como sempre fazia nos domingos. Jéssica me recebeu com aquele sorriso falso dela e disse que iam sair rapidinho, que eu podia esperar eles voltarem. É coisa rápida, mãe. 1 hora no máximo. Mentira. Eu fiquei ali parada na varanda, porque a chuva começou e eles tinham trancado a casa. 3 horas molhando os pés, vendo aquela água escorrer do telhado, pensando que talvez eles tivessem esquecido de mim. Quando voltaram, Ricardo veio com uma desculpa esfarrapada sobre trânsito, e Jéssica ficou fazendo drama sobre como estava preocupada comigo. Ai, mãe, a senhora devia ter ligado. A gente deixou a chave escondida embaixo do vaso. Mas não tinha vaso nenhum, e eu sabia disso porque procurei. Eles tinham me deixado lá de propósito, e agora eu sabia por quê. Enquanto eu estava molhando os pés na chuva, eles estavam no banco, movimentando minha conta, transferindo mais uma grana, como se já tivessem feito isso outras vezes, como se fosse rotina. Guardei o prato com mão firme, limpei a pia devagar, dobrei o pano de prato direitinho. Tudo igual sempre fiz. Porque quem trabalhou a vida toda com números sabe que a primeira regra quando você descobre uma fraude é: não demonstre que descobriu. Continue fazendo tudo igual. Colete as informações. Depois você age. Conseguimos que a velha ficasse lá fora por 3 horas. A palavra conseguimos me deu calafrios. Não foi acaso, foi planejado. Eles me fizeram esperar na chuva de propósito para ter tempo de ir ao banco sem eu saber. E eu, como uma boba, achei que tinha sido esquecida. Mas eles que se esqueceram de uma coisa. Essa velha aqui passou 40 anos lidando com gente que tentava dar golpe em banco. Conheço todos os truques, todos os esquemas, todas as artimanhas que vocês jovens podem imaginar. E, principalmente, sei exatamente como descobrir onde vocês esconderam meu dinheiro. Para vocês entenderem direito essa história, preciso explicar quem eu era antes de descobrir que meu próprio sangue estava me roubando. Meu nome é Marlene Santos Silva. Nasci em 1955 aqui em Campinas mesmo, filha de comerciante e dona de casa. Cresci vendo meu pai fazer conta de cabeça na mercearia,
e foi dele que herdei o gosto pelos números. Quando me formei em contabilidade, em 1978, mulher contadora era raridade. Mas consegui uma vaga no Banco do Brasil e fiquei lá até me aposentar, em 2020. 42 anos mexendo com o dinheiro dos outros, conferindo cada centavo, descobrindo erro e fraude que vocês nem imaginam. Fui chefe de setor, treinei estagiário, dei aula em curso técnico. Aposentei como uma das funcionárias mais respeitadas da agência. Meu marido, o João, morreu em 2019, um ano antes de eu parar de trabalhar. Câncer de pulmão. Fumou a vida toda, teimoso que nem mula. Ficamos casados 45 anos, tivemos só o Ricardo. Eu queria mais filhos, mas não veio. Talvez tenha sido melhor assim, né? Imagina se eu tivesse 2 filhos me roubando. Depois que o João morreu e eu aposentei, comecei a viver uma vida bem simples. Tenho minha casinha aqui no Jardim Chapadão, toda quitada, 2 quartos, quintal pequeno, mas arrumadinho. A aposentadoria do banco é boa, mais a pensão do João. Não sou rica, mas vivo bem. Tenho algumas economias aplicadas, um apartamentinho que herdei da minha mãe no centro e, claro, a casa onde moro. O Ricardo sempre foi um menino difícil. Inteligente, isso ele é, formado em administração, mas nunca teve muito tino para dinheiro. Quando era pequeno, eu já notava que ele inventava mentira para conseguir as coisas. Não era maldade, era, sei lá, uma facilidade que ele tinha para convencer os outros. O pai sempre passou a mão na cabeça, dizia que era esperteza. Quando ele se casou com a Jéssica em 2018, eu fiquei feliz. Achei que ela ia dar uma equilibrada nele, sabe? Ela é formada em psicologia, trabalha numa clínica particular, parecia uma moça centrada. Bonita, educada, sabia conversar. E, principalmente, parecia gostar de mim. Sempre me chamava para almoçar, pedia receita, me dava presente no Dia das Mães. Eles moram numa casa boa no Cambuí, dessas de condomínio fechado. Ricardo trabalha numa empresa de consultoria, ganha bem. Jéssica tem a clínica dela. Vida boa, carro do ano, viagem todo final de semana. Sempre achei que eles estavam bem financeiramente. Quando peguei Covid, em 2021, eles foram muito atenciosos. Me levaram no hospital, ficaram comigo durante o tratamento, me ajudaram com compras. Foi nessa época que o Ricardo sugeriu que eu desse procuração para ele. Mãe, a senhora precisa de ajuda com essas coisas de banco. Eu posso resolver tudo para a senhora, sem a senhora precisar sair de casa. Na época, pareceu faz sentido. Eu estava fraca, ainda com medo de sair por causa do vírus, e realmente era complicado ir ao banco com todas aquelas restrições da pandemia. Ele disse que era só para me ajudar com contas, transferências, coisas básicas. Eu assinei os papéis achando que estava sendo cuidada. E olha, durante todo esse tempo, eles mantiveram a encenação perfeita. Continuaram me chamando para almoçar todo domingo. Jéssica continuava carinhosa. Me ligava durante a semana para saber como eu estava. Ricardo me trazia os extratos do banco, me mostrava as movimentações, dizia que estava tudo certinho. O que eu não sabia é que eles me mostravam só alguns extratos. Os de outras contas, das aplicações, das transferências maiores, esses eles escondiam. E como eu confiava neles, não pedia para ver. Por que eu pediria? Era meu filho cuidando de mim. Durante mais de um ano, vivi achando que estava sendo amada e protegida. Que sorte eu tinha de ter um filho tão dedicado, uma nora tão carinhosa. Bobinha da mãe aqui, né? Aos 67 anos, depois de uma vida inteira mexendo com dinheiro, caí no golpe mais antigo do mundo. Confiei na família. Mas sabe qual era o problema deles? Eles subestimaram quem eu sou. Acharam que porque eu tenho 70 anos e sou aposentada, virei uma velhinha bobinha que não entende de nada. Esqueceram que eu passei a vida descobrindo fraude bancária. E, principalmente, esqueceram que quem trabalhou 40 anos com números não esquece como ler um extrato. Depois que li aquela mensagem maldita, fiquei o resto do domingo fingindo normalidade. Sentei com eles para assistir o Fantástico. Comi a sobremesa que a Jéssica tinha feito. Conversei sobre o calor de dezembro como se nada tivesse acontecido. Por dentro, meu coração batia que nem martelo, mas por fora eu era a mesma Marlene de sempre. A mãe bobinha que gosta de fofoca de novela.
Quando cheguei em casa naquela noite, a primeira coisa que fiz foi ligar o computador. Sim, eu tenho computador e sei usar. Vocês jovens acham que velho não sabe mexer com tecnologia, mas eu aprendi na marra durante a pandemia. Internet banking, WhatsApp, até Netflix eu tenho. Entrei na minha conta do banco e comecei a vasculhar. No início, estava tudo normal. As movimentações que eu conhecia estavam lá. Aposentadoria entrando, conta de luz saindo, mercado, farmácia. Mas quando comecei a olhar com mais cuidado, vi umas transferências esquisitas. Valores redondos, $2, 000, R$3.500, R$1.800. Sempre para a mesma conta, que eu não conhecia. Anotei os números da conta numa folha de papel. Quem trabalhou a vida toda em banco sabe que número de conta conta história. E aquela conta, eu tinha certeza que já tinha visto em algum lugar. Fui no meu arquivo pessoal, aquela pasta onde guardo documento importante. Procurei, até que achei. Era a conta que o Ricardo tinha me dado quando se casou, para eu depositar presente de casamento. A conta dele e da Jéssica. Voltei no computador e fui olhando mês por mês. Janeiro, R$2.000 transferidos. Fevereiro, R$3.500. Março, R$1.800. Abril, R$4.200. Todo santo mês, desde que eu tinha dado a procuração, estava saindo dinheiro da minha conta para a conta deles. Somei tudo numa calculadora. Em 1 ano e 2 meses, eles tinham transferido $47.300 da minha conta. R$47.300, quase 4 salários mínimos. E eu nem tinha percebido porque eles sempre deixavam um dinheiro na conta, para eu não suspeitar. Mas o pior ainda estava por vir. Fui olhar minha conta poupança, aquela que eu uso para guardar dinheiro para emergência. Tinha 15.000 CALs a menos do que deveria ter. Depois, a conta de investimento. 22.000 CALs sumidos. E para terminar de me matar, fui ver o apartamento da minha mãe. O apartamento não estava mais no meu nome. Tinha sido transferido para o nome do Ricardo em agosto, 2 meses antes. O apartamento que minha mãe me deixou, que vale uns $180.000, não era mais meu. E eu nem sabia. Sentei na cadeira da cozinha e chorei que nem criança. Não era só o dinheiro, era a traição. Era descobrir que meu filho único, que eu criei com tanto amor, que eu apoiei a vida toda, estava me roubando sistematicamente. E pior, estava usando a confiança que eu tinha depositado nele para fazer isso. Lembrei de todas as vezes que ele tinha vindo com alguma desculpa sobre organizar melhor minhas finanças. Mãe, deixa eu cuidar disso para a senhora. Mãe, é melhor a senhora não se preocupar com essas coisas. Mãe, confie em mim. E eu confiava. Como uma boba, eu confiava. Aquela noite não consegui dormir. Ficei na cama olhando para o teto, pensando em todas as mentiras, em todas as armações. As 3 horas na chuva não tinham sido esquecimento. Tinham sido planejadas. Eles precisavam que eu saísse de casa para ter tempo de ir ao banco. E provavelmente fizeram isso várias vezes. De manhã estava decidida. Ia confrontar eles. Ia ligar para o Ricardo e contar que tinha descoberto tudo. Mas aí me lembrei de uma coisa que meu chefe antigo do banco sempre dizia. Marlene, quando você descobrir uma fraude, a primeira coisa que você faz é coletar todas as provas. Depois, você age. Então, mudei de estratégia. Não ia confrontar ninguém ainda. Primeiro, ia descobrir exatamente o que eles tinham feito, como tinham feito e onde estava o resto do meu dinheiro. Depois, ia planejar muito bem como recuperar tudo. Porque uma coisa, eles não sabiam sobre mim. Quando eu descubro que alguém está mexendo com meu dinheiro, eu viro outra pessoa. E essa pessoa aqui não perdoa. A primeira coisa que aprendi trabalhando em banco é que fraudador sempre deixa rastro. Sempre. Por mais esperto que ele ache que é, sempre tem uma conta mal fechada, um documento esquecido, uma mentira que não bate. E filho fraudador não é diferente. Na segunda-feira, liguei para o Ricardo bem cedinho. Usei aquela voz de mãe preocupada que ele conhece bem. Meu filho, você pode passar aqui em casa hoje? Estou com umas dúvidas sobre as contas do banco. Ele veio correndo. Claro que veio. Tinha que vir para continuar controlando a situação. Quando ele chegou, eu estava na mesa da cozinha com um monte de papel espalhado, fingindo confusão. Filho,
Não estou entendendo esses extratos. Parece que está saindo dinheiro, mas eu não lembro de ter feito nenhuma compra grande. Ele ficou nervoso. Vi pelo jeito que mexeu na cadeira, mas manteve a mentira. Mãe, deixa eu dar uma olhada. Pegou os papéis, deu uma passada de olho rápida. Está tudo normal, viu? A senhora deve estar confundindo com alguma conta antiga. Essas transferências aqui são para investimentos que eu fiz para a senhora. Lembra que conversamos sobre render o dinheiro melhor? Mentira. Nunca conversamos sobre investimento nenhum. Mas eu concordei com a cabeça, fingindo que tinha entendido. Ah, tá. Você sempre foi esperto com essas coisas de dinheiro, né, filho? Ele relaxou. Achou que tinha me convencido. Depois que ele saiu, fui direto para o banco. Conversei com o Carlos, meu gerente de há 20 anos. Expliquei que estava com dúvidas sobre algumas movimentações e queria ver todos os extratos detalhados dos últimos 2 anos. Ele imprimiu tudo para mim, sem perguntar muito. Funcionário antigo sabe respeitar cliente antigo. Chegando em casa, espalhei tudo na mesa da sala e comecei a trabalhar. Sabe aquela sensação de quando você está fazendo aquilo que sabe fazer melhor? Foi exatamente isso. Peguei uma calculadora, algumas canetas coloridas e comecei a mapear cada centavo que tinha saído da minha conta. O esquema deles era mais sofisticado do que eu imaginava. Não era só transferência direta. Eles faziam assim: retiravam dinheiro da poupança e do investimento, colocavam na conta corrente, depois transferiam para a conta deles. Dessa forma, nos extratos que eles me mostravam, só da conta corrente, parecia que o dinheiro estava sendo usado para coisas normais. E tinha mais. Descobri que eles tinham usado minha procuração para pegar um empréstimo consignado na minha aposentadoria. 25 mil reais que nem sei onde foram parar. O desconto estava saindo todo mês do meu salário, mas como eles controlavam o extrato que eu via, eu nunca soube. A essa altura, já estava passando de triste para puta da vida. Mas controlei o temperamento. Continuei investigando. Fui no cartório onde eles tinham transferido o apartamento da minha mãe. Pedi uma cópia de toda a documentação. A procuração que eu tinha dado autorizava operações bancárias, mas não transferência de imóvel. Mesmo assim, eles conseguiram. Como? Simples. Falsificaram uma procuração específica para imóveis. A assinatura era boa, reconheço, parecida com a minha. Mas eu conheço minha própria letra há 70 anos, e aquela não era minha assinatura. Além disso, a data da procuração era de julho, e em julho eu estava internada fazendo exames no coração. Tem como provar que eu não estava no cartório naquele dia. Peguei a documentação falsa e guardei numa pasta separada. Prova crime. Se eu quisesse, podia levar eles para a cadeia só com isso. Durante toda essa semana de investigação, continuei fingindo normalidade com eles. Atendi os telefonemas da Jéssica, aceitei o convite para almoçar no domingo, deixei que o Ricardo continuasse cuidando das minhas contas. Por fora, eu era a mesma vovó dependente de sempre. Por dentro, estava montando um dossiê completo da fraude. O que mais me impressionou foi a frieza deles. No domingo seguinte, enquanto almoçávamos, a Jéssica comentou: "Ai, mãe, a senhora está com uma cara ótima. Parece que esse negócio de não se preocupar com conta de banco fez bem para a senhora." E riu. A desgraçada riu na minha cara. Mas o Ricardo foi ainda pior. Na sobremesa ele disse: "Mãe, estive pensando, talvez seja bom a senhora considerar morar numa casa menor. Essa da senhora é muito grande. Dá muito trabalho para manter. Que tal dar uma olhada naqueles apartamentos para idosos do centro? A senhora ficaria mais segura." Apartamentos para idosos. Claro, se eu vendesse minha casa e fosse morar num apartamento de velho, eles teriam acesso ao dinheiro da venda também. Provavelmente já tinham até calculado quanto renderiam os 300 mil reais que minha casa vale. Concordei com a cabeça e disse que ia pensar. Eles ficaram animados, começaram a falar sobre dar uma olhada em algumas opções para mim. Como se fosse carinho, como se quisessem meu bem. Naquela noite, quando cheguei em casa, não consegui mais fingir que estava tudo bem. Sentei no sofá da sala e chorei que nem não chorava desde que o João morreu. Não era só o dinheiro roubado. Era perceber que meu filho único estava planejando me colocar num asilo para ficar com meus bens.
Era descobrir que a nora que eu achava que gostava de mim me via como um obstáculo a ser removido. Mas também foi nessa noite que tomei a decisão definitiva. Eles iam devolver cada centavo do meu dinheiro. E iam devolver da pior forma possível para eles. Quando você descobre que sua própria família está te roubando, uma coisa estranha acontece. Você começa a lembrar de situações do passado que na época pareceram normais, mas agora fazem todo sentido. É como se um véu saísse dos seus olhos e você visse toda a verdade de uma vez. Comecei a lembrar de conversas esquisitas que eu tinha escutado sem querer. Tipo aquela vez, uns 6 meses atrás, quando cheguei na casa deles e ouvi a Jéssica falando no telefone. Não dá para esse mês. A velha está conferindo tudo direitinho. Quando ela me viu, rapidinho mudou o assunto para uma conversa sobre trabalho. Na época achei estranho, mas esqueci. Agora fazia sentido. Ela estava falando sobre tirar mais dinheiro da minha conta. Ou aquela outra vez quando o Ricardo me perguntou, meio sem jeito, se eu tinha mais alguma aplicação que ele não sabia. É só para organizar melhor as finanças da senhora, mãe. Eu disse que tinha uma pequena aplicação no Banco Itaú, dinheiro que sobrou da venda de umas joias da minha mãe. Uma semana depois, ele me trouxe os papéis para assinar a transferência dessa aplicação para o Banco do Brasil. Para ficar tudo junto, mãe. Mais fácil para a senhora controlar. Boba de mim, assinei. E adivinha só, aqueles 18.000 US$ da aplicação nunca mais apareceram em nenhum extrato que ele me mostrou. Mas a revelação que mais me doeu foi quando lembrei da conversa que escutei entre eles 2 semanas antes de descobrir tudo. Estava na sala, eles estavam na cozinha e acho que esqueceram que eu estava lá. A Jéssica disse assim: "Rica, você acha que sua mãe suspeita de alguma coisa?" E o Ricardo respondeu: "Que nada, ela confia em mim demais. E além do mais, você viu como ela ficou depois da Covid? Está meio, sabe, esquecida das coisas. Esquecida das coisas." Eles estavam usando o fato de eu ter ficado um pouco abatida depois da doença para justificar me roubar. E pior, estavam espalhando que eu estava com problemas de memória para ninguém desconfiar quando eu não soubesse de movimentações na minha conta. Foi aí que decidi investigar quem mais sabia do esquema deles. Liguei para minha comadre Neuza, que é vizinha da Jéssica e sempre foi fofoqueira. Fiz uma conversa casual sobre como estava preocupada com a minha memória, se ela tinha notado alguma coisa estranha em mim. "Ai, Marlene, que bom você tocar nesse assunto. A Jéssica comentou mesmo que você anda meio confusa com as coisas do banco. Disse que por isso o Ricardo está cuidando das suas contas agora. Que sorte você ter um filho tão dedicado, né?" Pronto. Confirmado. Eles estavam espalhando para todo mundo que eu estava com demência, que precisava ser cuidada. Provavelmente contaram essa história para todo mundo, parentes, vizinhos, até para o pessoal do banco. Era a cobertura perfeita para o golpe. Mas eles cometeram um erro de cálculo, subestimaram minha rede de contatos. 40 anos trabalhando em banco, você conhece muita gente, e essas pessoas confiam em você, sabem do seu caráter. Liguei para minha ex-colega de trabalho, a Sônia, que agora trabalha no setor de fraudes do Banco do Brasil. Contei para ela, sem entrar em detalhes, que estava com suspeitas de que alguém estava mexendo na minha conta sem autorização. Ela me deu umas dicas preciosas sobre como mapear todas as movimentações e, principalmente, me contou que procuração bancária tem limite de valor para transferência. Acima de R$ 10.000 precisa da presença do titular. Voltei nos meus extratos com essa informação. Todas as transferências grandes que eles fizeram foram acompanhadas de uma autorização minha. Claro, autorização falsa. Eles devem ter falsificado várias assinaturas minhas para conseguir mexer com valores altos. A Sônia também me explicou uma coisa importante. Se eu quisesse, podia cancelar a procuração e bloquear todas as movimentações futuras. Mas me aconselhou a juntar todas as provas primeiro, porque uma vez que eu cancelasse, eles iam perceber que eu tinha descoberto tudo. Nesse meio tempo, continuei fingindo ser a vovó bobinha de sempre. Mas comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos, como o fato da Jéssica sempre mudar de assunto quando eu perguntava sobre dinheiro. Ou como o Ricardo sempre tinha uma desculpa para não me mostrar os extratos completos. "Ah, mãe,
Deixei na empresa. Esqueci no carro. O sistema do banco está fora do ar. E, principalmente, comecei a reparar no padrão de vida deles. Carro novo, roupas caras, jantar em restaurante toda semana, viagem para Campos do Jordão todo mês, academia cara, personal trainer, tudo isso com salário de funcionário público, ela, e consultoria. Ele. As contas não batiam. A menos que tivessem uma renda extra. Uma renda extra que vinha da minha aposentadoria. A gota d'água foi quando descobri que eles tinham usado meu CPF para fazer financiamento de um carro. Sim, o Corolla novo do Ricardo estava financiado no meu nome. R$ 78.000 em 60 parcelas de 1.560. Parcelas que estavam sendo debitadas automaticamente da minha conta corrente. Agora já não era mais raiva. Era ódio mesmo. Eles tinham transformado minha vida numa mentira completa. Tinham me feito de idiota durante mais de 1 ano. Tinham usado minha confiança, minha idade, minha fragilidade pós-Covid para montarem um esquema criminoso. E o pior, tinham feito isso sorrindo na minha cara. Me chamando de mãe querida, me enchendo de beijo e abraço, fingindo que me amavam. Mas eles esqueceram de uma coisa muito importante. Quem trabalhou a vida toda descobrindo fraude, não vira vítima de fraude. Vira caçadora de fraudador. Tem um momento na vida de toda pessoa, quando algo dentro dela muda para sempre. Para mim, esse momento foi numa quinta-feira de manhã, quando estava tomando café e pensando em tudo que tinha descoberto. De repente, parei de me sentir uma vítima e comecei a me sentir uma estrategista. 40 anos lidando com dinheiro sujo te ensinam uma coisa. Não adianta só descobrir a fraude. Você tem que saber exatamente como reverter o estrago. E, principalmente, como fazer o fraudador pagar pelo que fez. A primeira coisa que fiz foi mudar minha postura mental. Até então, eu estava investigando como uma mãe traída, tentando entender por que o filho fazia aquilo comigo. A partir daquele dia, comecei a investigar como uma contadora forense montando um dossiê criminal. Peguei uma pasta grande, daquelas de escritório, e organizei todas as provas por categoria. Transferências indevidas, empréstimos falsificados, procurações falsas, documentação do apartamento roubado. Cada papel numerado, cada evidência datada. Se fosse preciso levar para a polícia, estava tudo organizadinho. Mas polícia ia ser o plano B. O plano A era mais poético. Comecei a estudar a vida financeira deles com o mesmo cuidado que eles estudaram a minha. E descobri coisas interessantes. O Ricardo tinha dívida no cartão de crédito. Muita dívida. Quase R$ 40.000 espalhados em 3 cartões diferentes. A Jéssica tinha financiamento de um curso de especialização que custou R$ 25.000. A casa deles no condomínio fechado estava financiada pela Caixa Econômica. 380 mil em 30 anos. Ou seja, eles estavam roubando minha aposentadoria para pagar as dívidas deles. E, principalmente, estavam dependentes do meu dinheiro para manter o padrão de vida. Foi aí que tive a primeira ideia da vingança. Se eles dependiam do meu dinheiro, bastava cortar o fornecimento. Mas não ia ser tão simples assim. Ia ser calculado. Ia ser na hora exata em que doesse mais. Fui ao banco e conversei com o Carlos sobre cancelar a procuração. Ele me explicou todo o processo, mas me aconselhou a tomar cuidado. Dona Marlene, se a senhora cancelar a procuração de uma hora para outra, pode gerar problemas para seu filho. Tem débito automático configurado, investimentos, várias coisas. É melhor a senhora conversar com ele primeiro. Conversar com ele, claro. Para ele inventar mais uma mentira, me convencer a não cancelar, talvez até conseguir que eu assinasse uma procuração nova, ainda mais abrangente. Mas a conversa do Carlos me deu outra ideia. Débito automático. Se eu cancelasse a procuração bem na época que as contas deles vencessem, ia dar uma bela confusão. Cartão sem pagamento, financiamento atrasado, nome sujo. Pesquisei as datas de vencimento de tudo. Cartão do Ricardo, dia 15. Financiamento da casa, dia 20. Financiamento do carro, que estava no meu nome, dia 25. Parcela do curso da Jéssica, dia 30. Perfeito. Se eu cancelasse a procuração no dia 14, eles não conseguiriam pagar nada.
E como provavelmente estavam contando com o dinheiro da minha conta para honrar esses compromissos, ia ser um caos. Mas não ia cancelar ainda. Primeiro, ia fazer uns testes. Comecei com coisas pequenas. Liguei para o banco e pedi para bloquear temporariamente os débitos automáticos por motivo de segurança. Era uma coisa que eu podia fazer sem a procuração, por telefone mesmo. O sistema ia recusar os débitos por 2 dias, depois voltava ao normal. No primeiro mês que testei isso, o cartão do Ricardo ficou sem pagamento. Ele me ligou desesperado. Mãe, aconteceu alguma coisa estranha no banco. O pagamento do meu cartão não foi processado. A senhora pode ir lá comigo amanhã para resolver? Fingi preocupação total. Ai, meu filho, que coisa terrível. Claro que eu vou com você. Fomos ao banco, o Carlos resolveu o problema, que eu mesma tinha criado, e tudo voltou ao normal. Ricardo ficou aliviado e nem desconfiou de nada. Mas eu tinha provado uma coisa. Eles estavam mesmo dependentes do meu dinheiro para sobreviver. E, principalmente, tinham pavor de que eu descobrisse isso. Durante o problema no banco, vi o Ricardo suar frio. Ele ficou nervoso, gaguejou nas explicações, não conseguiu disfarçar o desespero. Foi aí que percebi. Eles tinham muito mais medo de mim do que eu imaginava. A segunda coisa que testei foi fingir que estava pensando em mudar de banco. Filho, a Neuza disse que no Bradesco o atendimento é melhor para pessoas da minha idade. Que tal a gente dar uma olhada? O cara quase teve um troço. Começou a inventar 1000 motivos para eu não mudar. Mãe, a senhora tem histórico nesse banco. Vai dar muito trabalho transferir tudo. O Carlos conhece a senhora há anos. Desespero total. Porque mudar de banco significava que ele perderia o acesso às contas. E sem acesso às contas, acabou a mamata. Foi nesse momento que entendi completamente o poder que eu tinha. Eles precisavam de mim calma, confiante e, principalmente, ignorante sobre o que estavam fazendo. Qualquer sinal de que eu tinha descoberto alguma coisa ou qualquer mudança na minha rotina bancária representava o fim do esquema. Então decidi. Ia usar exatamente isso contra eles. Ia fazer eles viverem no terror constante de serem descobertos. Ia criar situações onde eles tivessem que escolher entre confessar tudo ou inventar mentiras cada vez mais elaboradas. E quando eles estivessem completamente desesperados, ai sim, eu revelaria que sabia de tudo desde o início. Mas o mais importante, ia cronometrar tudo para acontecer bem na época em que eles mais precisassem do meu dinheiro. Para eles sentirem exatamente o mesmo desespero que eu senti quando descobri que estava sendo roubada pela própria família. A diferença é que meu desespero foi por ser traída por quem eu amava. O desespero deles ia ser por perder o dinheiro que nunca foi deles. E, sinceramente, eu estava começando a gostar da ideia. Uma vez que você decide virar o jogo, a primeira regra é: nunca mostre suas cartas antes da hora. Durante 2 meses, continuei sendo a mesma Marlene de sempre, pelo menos por fora. Por dentro, estava executando o plano mais elaborado da minha vida. A primeira jogada foi sutil. Comecei a mencionar casualmente que estava pensando em fazer um testamento. Sabe, filho, depois dos 70, a gente tem que organizar essas coisas, né? Não quero deixar bagunça para vocês. O Ricardo quase engasgou com o café. Mãe, que isso? A senhora vai viver muitos anos ainda. Mas eu vi o olhar que ele trocou com a Jéssica. Preocupação pura. Se eu fizesse testamento, significava que eu estava organizando meus bens. E se eu estava organizando meus bens, podia descobrir que metade deles tinha sumido. Durante as 2 semanas seguintes, toda vez que nos encontrávamos, eu tocava no assunto. Ai, esqueci de marcar com o advogado. Ou então, preciso levantar todos os meus documentos para fazer o testamento. Cada frase dessa era uma alfinetada no desespero deles. A Jéssica começou a ficar mais atenciosa do que o normal. Me ligava todo dia, perguntava se eu precisava de alguma coisa, se queria companhia para ir ao banco. Sogra, a senhora não precisa se preocupar com essas coisas sozinha. A gente pode ajudar com a papelada. Ajudar? Claro, eles queriam estar presentes quando eu conversasse com o advogado, quando eu levantasse minha documentação, quando eu descobrisse exatamente quanto dinheiro eu tinha, para poderem controlar os danos.
Mas a jogada que mais funcionou foi quando comecei a fingir que estava recebendo menos dinheiro do que deveria. Gente, vocês sabem por que minha aposentadoria está vindo menor esse mês? Parece que está faltando uns R$ 400. Era mentira, claro, mas eles ficaram desesperados. O Ricardo me trouxe o extrato no dia seguinte, todo nervoso. Mãe, eu verifiquei no banco, não está faltando nada não. A senhora deve ter confundido com algum desconto. Mostrou números, fez conta, explicou cada centavo. Era quase cômico ver ele tentando me convencer de que meu próprio dinheiro estava correto. Ah, tá. Deve ser coisa da minha cabeça mesmo. Fingi concordar. Mas plantei a semente da dúvida. É que ultimamente tenho a impressão de que o dinheiro não está rendendo como antes. Talvez seja a hora de contratar um contador independente para dar uma olhada nas contas, né? Contador independente. As duas palavras que mais apavoram quem está desviando dinheiro. O Ricardo ficou branco. Mãe, que isso? Para que gastar dinheiro com contador? Eu cuido de tudo para a senhora. Mas, filho, você já tem tanto trabalho? E eu fico preocupada em dar trabalho demais para vocês. Um profissional independente poderia me dar mais segurança. Foi aí que a Jéssica entrou na conversa. Sogra, a senhora sabe que a gente faz isso com carinho, né? Não é trabalho, é cuidado com a senhora. E começou todo aquele drama sobre como eles me amavam, como queriam meu bem, como eu podia confiar neles. Eu concordei, claro, mas vi que tinha acertado em cheio. A partir daquele dia, eles ficaram mais vigilantes comigo. O Ricardo começou a aparecer em casa sem avisar, só para dar uma olhada, se eu estava bem. A Jéssica me ligava 2 vezes por dia. Eles estavam com medo de que eu tomasse alguma atitude sem eles saberem. Perfeito. Era exatamente isso que eu queria. Eles ansiosos, preocupados, sempre tentando adivinhar o que eu estava pensando. Agora, eu controlava o ritmo do jogo. Com eles já alertas, resolvi aumentar um pouquinho a pressão. A segunda fase do plano era fazer pequenas mudanças na minha rotina que os obrigassem a revelar mais sobre o esquema. Comecei dizendo que queria trocar a senha do Internet Banking. Filho, ando preocupada com essas histórias de hacker. Vi na televisão que os idosos são o alvo principal. Que tal a gente mudar minha senha? O Ricardo inventou 1000 desculpas. Que a senha atual era segura, que mudar dava trabalho, que podia gerar confusão. Insisti. Não, filho, quero mudar sim. E aproveita e cancela aqueles débitos automáticos que eu não uso mais. Débitos automáticos que eu não uso mais. Traduzindo, os pagamentos das dívidas deles que estavam saindo da minha conta. Quais débitos, mãe? Ele tentou soar casual, mas eu vi o suor na testa. Ah, sei lá. Esses aí de cartão, financiamento, coisas que eu não lembro de ter contratado. Fiquei olhando direto nos olhos dele. Deve ser coisa antiga, né? De quando seu pai era vivo. Mentira deslavada. João nunca teve cartão de crédito na vida, mas queria ver como o Ricardo ia sair dessa. Acho melhor a gente ir no banco juntos para ver isso, mãe. Pode ser que tenha alguma coisa importante que a senhora não pode cancelar. Claro, ele precisava estar lá para me impedir de cancelar os pagamentos dele. Fomos ao banco na terça-feira seguinte. O Carlos nos atendeu e eu fingi estar confusa sobre todos os débitos automáticos. Moça, tem uns descontos aqui que não sei o que são. Pode explicar? O Carlos começou a ler. Tem o financiamento do veículo, 1.560 por mês. O Ricardo ficou vermelho. E o pagamento do cartão Mastercard, 890 mensais em média? Fingi surpresa total. Cartão Mastercard? Eu não tenho cartão Mastercard. Ah, o Ricardo rapidinho interrompeu. É aquele que a gente fez para a senhora, mãe. Lembra? Para emergências. Não, eu não lembrava, porque nunca existiu cartão nenhum para mim. Era o cartão dele sendo pago com o meu dinheiro. Ah, sim, mas eu nunca uso esse cartão. Para que manter? Olhei para o Carlos. Pode cancelar? O desespero nos olhos do Ricardo foi lindo de ver. Mãe, é melhor manter. A senhora nunca sabe quando vai precisar. E além do mais, cancelar cartão dá muito trabalho. Concordei em não cancelar, por enquanto. Mas tinha conseguido o que queria. Agora eu sabia exatamente quais contas eles pagavam com meu dinheiro. E, principalmente, eles sabiam que eu estava questionando. A partir daquele dia,
toda vez que nos encontrávamos, eu fazia alguma pergunta inocente sobre dinheiro. Filho, você sabe por que tem uma transferência de 3,000 para uma conta que eu não conheço? Ou então, Jéssica, você entende de financiamento de carro? Apareceu uma coisa estranha no meu extrato. Cada pergunta era uma tortura para eles. Tinham que inventar explicações cada vez mais elaboradas, lembrar de mentiras que tinham contado antes, sempre com medo de se contradizer. E eu fingia acreditar em tudo, mas sempre deixava uma pontinha de dúvida. Ah, tá. Mas é estranho mesmo, né? Talvez eu devesse pedir para alguém me ajudar a entender melhor essas coisas de banco. Alguém. Sempre alguém. Nunca especificava quem, mas eles sabiam que esse alguém podia ser um contador, um advogado, um gerente do banco. Qualquer pessoa que fosse ver minha movimentação financeira e descobrir na hora que eu estava sendo roubada. O ponto alto dessa fase foi quando consegui que eles confessassem que estavam com problemas financeiros. Foi numa terça-feira, quando o Ricardo veio me visitar e estava claramente preocupado com alguma coisa. Mãe, posso conversar uma coisa com a senhora? Ele estava nervoso, mexendo nas mãos. É que, bem, eu e a Jéssica estamos passando por umas dificuldades financeiras. Nada grave, mas... Pronto. Agora eles iam tentar oficializar o roubo, transformar em empréstimo. Ai, meu filho, que tipo de dificuldade? Fingi preocupação maternal. Foram uns investimentos que não deram certo, sabe? E agora estamos meio apertados para honrar alguns compromissos. Ele estava suando. A senhora não poderia emprestar uma quantia para a gente? A gente paga de volta assim que a situação melhorar. Emprestar. Que cara de pau. Eles estavam roubando meu dinheiro há mais de 1 ano e agora queriam oficializar o roubo como empréstimo. Quanto vocês precisam, filho? Perguntei com a voz mais doce que consegui. Uns 15.000 hares. Seria só até a gente se organizar. 15.000 reais. Além dos mais de 80.000 que já tinham roubado. Nossa, filho, é muito dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo. Talvez precise mexer nas aplicações. Fingi estar pensando. Ou talvez seja melhor eu vender o apartamento da minha mãe, aquele do centro. O Ricardo engasgou. Claro, porque o apartamento não estava mais no meu nome, estava no nome dele. Não precisa disso não, mãe. O apartamento é bom a senhora manter. Patrimônio da família. Ele estava gaguejando. A gente dá um jeito de outro jeito. Tem certeza, filho? Posso vender sim. Aliás, ando até pensando em dar uma olhada nos papéis daquele apartamento. Faz tempo que não vejo a documentação. Se ele ficou branco antes, agora ficou transparente. Não precisa se preocupar com isso, mãe. Deixa que eu cuido da documentação para a senhora. Era mentira em cima de mentira, e cada mentira estava cavando a cova deles mais fundo. Chegou a hora de apertar o cerco de verdade. Terceira fase do plano. Criar situações onde eles não tivessem como escapar das contradições. Marquei um almoço especial no domingo, para conversarmos sobre uma coisa importante. Eles chegaram tensos, já esperando alguma bomba, e eu não decepcionei. Gente, decidi que vou fazer uma grande reorganização na minha vida financeira. Falei isso enquanto servia o arroz, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Estou pensando em contratar uma empresa de consultoria financeira para idosos. Vi uma reportagem no Fantástico sobre isso. A Jéssica quase derrubou o copo. Consultoria financeira? Mas sogra, pra quê? A senhora tem a gente para cuidar dessas coisas. Sim, mas vocês já fazem tanto... E eu fico pensando, será que estou aproveitando meu dinheiro da melhor forma? Será que não tem investimento melhor? Será que minhas contas estão mesmo organizadas? O Ricardo tentou argumentar. Mãe, esses consultores cobram caro e às vezes dão conselhos que não são bons. Ah, mas este é especializado em pessoas da minha idade, e eles fazem uma auditoria completa, de graça, para ver se está tudo certinho. Eu estava inventando na hora, mas o efeito foi devastador. Auditória? A voz da Jéssica falhou. Eles pegam todos os extratos dos últimos 2 anos, analisam cada movimentação, verificam se tem alguma irregularidade. Fiquei olhando para os dois. Deve ser interessante, né?
Ver minha vida financeira toda analisada por profissionais. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Eles nem estavam mais comendo. Mãe, o Ricardo tentou mais uma vez. A senhora tem certeza de que precisa disso? Quer dizer, sua vida financeira é simples. Aposentadoria, pensão, algumas economias. Não tem muito o que analisar. Pois é, filho. É isso que eu penso também. Deve ser rapidinho. Sorri angelical. Aliás, eles disseram que se descobrirem alguma movimentação estranha, podem até acionar a Polícia Federal. Parece que tem muito golpe contra idoso hoje em dia. Polícia Federal. As duas palavras mágicas. O Ricardo ficou tão pálido que achei que fosse desmaiar. A senhora já entrou em contato com eles? A Jéssica mal conseguia falar. Ainda não. Primeiro queria conversar com vocês. Afinal, vocês que cuidam das minhas coisas, acham que é uma boa ideia? Claro que eles acharam que era péssima ideia. Inventaram 1000 motivos, que era desnecessário, que podia dar problema com a Receita Federal, que empresa assim às vezes era golpe. Todo tipo de argumento para me convencer a não fazer. Eu concordei em pensar melhor, mas o estrago estava feito. Agora eles sabiam que eu estava considerando uma auditoria profissional das minhas contas. E se isso acontecesse, estava tudo acabado para eles. A partir daquele almoço, o comportamento deles mudou completamente. Ficaram grudados em mim. O Ricardo começou a aparecer em casa quase todo dia, sempre com alguma desculpa. Vim ver se a senhora está bem. Trouxe umas frutas. Passou um vendedor lá em casa e lembrei da senhora. A Jéssica me ligava de manhã, de tarde e de noite. Sogra, como foi o dia? A senhora almoçou direitinho? Precisa de alguma coisa? Uma vigilância total. Eles estavam com medo de que eu tomasse alguma atitude sem eles saberem. E estavam certos em ter medo. Foi quando resolvi aplicar o golpe de misericórdia da fase de manipulação. Liguei para o Ricardo numa quinta-feira à tarde, com a voz mais preocupada que consegui. Filho, pode vir aqui em casa? Aconteceu uma coisa muito estranha. Ele chegou em 20 minutos, velocidade recorde. O que foi, mãe? Olha só isso. Mostrei para ele um extrato bancário que eu tinha imprimido. Ligaram do banco hoje de manhã. Disseram que tem um bloqueio na minha conta por movimentação suspeita. Era mentira. Mas um extrato de verdade, onde eu tinha marcado com caneta vermelha todas as transferências para a conta deles. O rapaz do banco disse que quando tem muita transferência para a mesma conta, o sistema suspeita de fraude. Fiquei olhando para o Ricardo. Ele pediu para eu ir lá amanhã com um responsável para explicar essas transferências. O Ricardo estava suando tanto que a camisa ficou molhada. Mãe, essas transferências, a senhora lembra delas? Não, filho, não lembro de nenhuma. Mentira de novo. Por isso que estou preocupada. O moço disse que se eu não conseguir explicar, eles vão comunicar à Polícia Civil. Pronto. Agora, eles tinham 24 horas para decidir. Ou confessavam tudo, ou tentavam inventar mais uma mentira elaborada. Mas desta vez, teria que ser uma mentira que convencesse também o banco. Mãe, essas transferências, acho que são dos investimentos que eu fiz para a senhora. Lembra que conversamos sobre isso? Que investimentos, filho? Cadê o comprovante? Eu tenho em casa. Vou buscar agora e amanhã a gente vai junto no banco para explicar tudo. Claro, mais uma noite para eles inventarem alguma história. Mas dessa vez eu não ia dar moleza. Tá bom, filho, mas estou com medo. O rapaz do banco foi muito sério. Disse que esse tipo de coisa pode dar cadeia. Cadeia. Pode dar cadeia. Vi o Ricardo engolir em seco. Não vai dar nada, mãe. A gente resolve isso amanhã. Mas eu sabia que eles iam passar a noite em claro, tentando decidir se confessavam tudo ou se tentavam sustentar a mentira mais um pouco. Na verdade, estava curiosa para ver qual caminho eles iam escolher. A última noite antes do confronto final, eu mal consegui dormir. Não por nervosismo, mas por ansiedade. Depois de 3 meses executando esse plano, finalmente chegara a hora de revelar todas as cartas. Na sexta-feira de manhã, o Ricardo apareceu em casa com uma pasta cheia de papéis. Estava visivelmente nervoso, mas tentando parecer confiante. Mãe, trouxe todos os comprovantes dos investimentos. Está tudo aqui. Olhei os papéis.
Bem feitos, reconheço. Eles devem ter passado a madrugada falsificando documentos de investimento para justificar as transferências. Competência não faltava, só caráter mesmo. Que bom, filho, agora estou mais tranquila. Mentira. Estava excitada para ver como eles iam se sair no banco. Que horas a gente vai? Marquei para as 2 da tarde, com o Carlos, aquele gerente que conhece a senhora há anos. Perfeito. O Carlos, que desde o início desconfiava das movimentações estranhas na minha conta. O Carlos, que semana passada eu tinha conversado em particular e explicado toda a situação. O Carlos, que estava esperando esse momento tanto quanto eu. Chegamos ao banco na hora marcada. O Ricardo estava suando, a Jéssica tinha vindo junto para dar apoio moral. Eu estava calma, interpretando a velhinha preocupada com perfeição. O Carlos nos recebeu na salinha particular. Dona Marlene, o senhor Ricardo, Dona Jéssica, por favor sentem. Vamos esclarecer essa questão das transferências. O Ricardo começou a explicação. Mostrou os papéis falsos, falou sobre investimentos em CDB, aplicações em renda fixa. Estava até convincente. Se eu não soubesse a verdade, talvez acreditasse. O Carlos ouvia tudo com cara séria, fazendo algumas anotações. Quando o Ricardo terminou, ele perguntou: "E a senhora, Dona Marlene? A senhora lembra de ter autorizado esses investimentos?" Era a minha deixa. O momento que eu estava esperando há 3 meses. Sabe, Carlos, agora que o Ricardo explicou, estou lembrando vagamente de algumas conversas sobre investimento. Fiquei pensativa. Mas tem uma coisa que está me incomodando. O quê, mãe? O Ricardo tentou soar casual. É que eu estava conferindo meus papéis em casa, preparando aquela documentação para o testamento, e notei que o apartamento da minha mãe não está mais no meu nome. Falei isso olhando direto para o Carlos. Está no nome do Ricardo. Só que eu não lembro de ter assinado nenhuma transferência. O silêncio na sala foi total. Jéssica ficou branca. Ricardo abriu e fechou a boca sem conseguir falar. Como assim, Dona Marlene? O Carlos fingiu surpresa. Nós dois já tínhamos combinado essa encenação. Pois é, fui no cartório ontem para pegar uma certidão e descobri que o apartamento foi transferido para o meu filho em agosto do ano passado. Continuei olhando para o Carlos, mas estava observando os dois pelo canto do olho. Só que em agosto eu estava internada fazendo exames. Como que assinei transferência de imóvel no cartório? Agora sim, a bomba tinha explodido. Mãe! O Ricardo tentou falar, mas a voz saiu rouca. E tem mais uma coisa, Carlos. Não ia dar tempo para ele se recuperar. Descobri que tem um empréstimo consignado sendo descontado da minha aposentadoria. 25.000 reais que eu nunca peguei. E um financiamento de carro no meu CPF. Um Corolla que eu nem sei dirigir. O Carlos, seguindo nosso roteiro, assumiu uma postura mais séria. Isso é muito grave, Dona Marlene. Vamos precisar fazer uma investigação completa. Olhou para o Ricardo. O senhor tem alguma explicação para essas irregularidades? Foi aí que a Jéssica entrou em desespero total. Sogra, a gente pode explicar tudo, começou a gaguejar. É que a senhora estava meio confusa depois da Covid e a gente quis ajudar. Confusa? Fingi indignação. Confusa como? Eu estava trabalhando normalmente até me aposentar. Minha cabeça sempre funcionou perfeitamente. Não, sogra, não é isso que eu quis dizer. A Jéssica estava entrando cada vez mais fundo na mentira. O Ricardo tentou salvar a situação. Mãe, vamos conversar isso em casa. Não precisa envolver o banco nessas questões familiares. Questões familiares? Agora eu não estava mais fingindo indignação. Ricardo, estão dizendo que eu assinei documentos que não lembro, que peguei empréstimos que não sei, que transferi apartamento estando internada no hospital. Isso não é questão familiar, isso é crime. A palavra crime caiu na sala como uma bomba. O Carlos aproveitou. Dona Marlene tem razão. Essa situação precisa ser investigada. Vou ter que comunicar nosso setor de segurança. Não! A Jéssica gritou. Por favor, não precisa disso. A gente pode devolver tudo. Pronto. Confissão. Devolver o quê, Jéssica? Perguntei com a voz mais fria que consegui. O dinheiro que a gente usou. Ela estava chorando agora. A gente estava desesperado, com dívidas, achando que ia perder a casa. Quanto de dinheiro, Jéssica?
Eu não sei exato. Ela olhou para o Ricardo, que estava em choque total. Eu sei. Peguei a pasta que tinha trazido e coloquei em cima da mesa. 87.350 em transferências diretas. 25.000 reais do empréstimo consignado. 78.000 do financiamento do carro. 180.000 reais do apartamento. Olhei para os dois. Total, 370.350. 370.000 reais. O valor exato que eles tinham roubado de mim. Sem contar, continuei, os juros que meu dinheiro deixou de render, as parcelas do empréstimo que ainda vou ter que pagar e o transtorno de descobrir que minha própria família estava me roubando. O Ricardo finalmente conseguiu falar. Mãe, a gente não queria. Foi uma situação desesperadora. Situação desesperadora? Levantei da cadeira. A situação desesperadora foi eu ficar 3 horas na chuva enquanto vocês estavam no banco roubando minha aposentadoria. Silêncio total. Até o Carlos ficou impressionado com minha representação. Eu confiei em vocês. Dei procuração achando que vocês queriam me ajudar. E vocês usaram isso para me roubar sistematicamente durante mais de 1 ano. Minha voz estava controlada, mas fria como gelo. Vocês me fizeram de idiota na minha própria família. Foi aí que o Ricardo desabou. Começou a chorar, pedir perdão, prometer que ia devolver tudo. A Jéssica entrou em pânico total, falando que eles não tinham como devolver o dinheiro, que estavam endividados, que iam perder a casa. Mas eu não estava mais com pena. Durante 3 meses, eles me enganaram, mentiram, me fizeram sentir que estava ficando maluca. Durante 3 meses, dormiram tranquilos, gastando meu suor de 40 anos de trabalho. Carlos, falei com voz firme, quero cancelar todas as procurações, bloquear todas as contas e processar criminalmente por estelionato, falsificação de documento e apropriação indébita. Mãe, por favor. O Ricardo se ajoelhou na minha frente. Eu sou seu filho. Filho? Olhei para ele sem um pingo de emoção. Filho não rouba a mãe. Filho não falsifica documento no nome da mãe. Filho não deixa a mãe na chuva para ir roubar no banco. E foi aí que falei a frase que eu tinha ensaiado durante semanas. Vocês me mataram como mãe quando decidiram me roubar. Agora eu sou apenas uma mulher de 70 anos que foi vítima de um crime. E vítima de crime processa criminoso. Depois da confissão deles no banco, eu tinha 2 opções. Aceitar que me devolvessem o dinheiro aos poucos e fingir que estava tudo bem, ou fazer justiça de verdade. Escolhi a segunda opção, mas não ia ser uma justiça qualquer. Ia ser poética. Saí do banco naquele dia sem falar mais nada com eles. O Carlos cancelou todas as procurações, bloqueou os débitos automáticos e iniciou o processo de investigação interna. Chegando em casa, liguei para um advogado especialista em crimes financeiros. Dr. Henrique foi muito claro. Dona Marlene, com as provas que a senhora tem, eles podem pegar de 2 a 8 anos de prisão. É estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita. Um caso exemplar. Mas eu não queria só ver eles presos. Queria que eles sentissem exatamente o mesmo desespero que eu senti quando descobri que estava sendo roubada pela própria família. Doutor, antes de entrar com o processo criminal, posso dar um ultimato para eles? Tipo, 10 dias para me devolverem tudo? Pode sim. Inclusive, é recomendável. Demonstra que a senhora tentou resolver de forma amigável antes de acionar a justiça. Perfeito. 10 dias. Tempo suficiente para eles tentarem se desesperar atrás de dinheiro que não tinham. Tempo suficiente para eles sentirem o peso das consequências das escolhas deles. No domingo seguinte, marquei um almoço na minha casa. Preciso conversar com vocês sobre a situação. Eles chegaram cabisbaixos, esperando talvez uma chance de reconciliação. Preparei o almoço caprichado, feijoada completa, farofa, couve, laranja. A comida que o Ricardo mais gostava desde criança. A última refeição que eu ia fazer para meu filho. Sentem! Falei quando terminamos de comer. Vou ser bem clara com vocês. Tenho todas as provas organizadas, advogado contratado e processo pronto para ser protocolado na segunda-feira. Eles ficaram em silêncio. Mas vou dar uma última oportunidade.
Vocês têm exatamente 10 dias para me devolverem os 350 que roubaram, mais os 50 mil de juros e danos morais. Peguei um papel da mesa. Total, 420 e o 350. Mãe, o Ricardo tentou falar. Não terminei. Minha voz estava firme. Se até sexta-feira da semana que vem, às 5 da tarde, o dinheiro não estiver integralmente depositado na minha conta, vou protocolizar o processo criminal. E aí vocês vão ter que explicar para um juiz por que roubaram uma idosa de 70 anos. A Jéssica começou a chorar. Sogra, a gente não tem esse dinheiro todo. Então vocês vão ter que conseguir. Vendam o carro, vendam a casa, peçam empréstimo para a família, façam o que quiserem. Mas me devolvam cada centavo. Mãe, seja razoável. O Ricardo estava implorando. Ninguém consegue 420 mil reais em 10 dias. Eu consegui, falei olhando direto nos olhos dele. Consegui trabalhando 40 anos, economizando cada centavo, passando aperto quando vocês eram pequenos para guardar dinheiro para o futuro. Vocês gastaram em menos de 2 anos o que eu levei uma vida inteira para juntar. Levantei da mesa. 10 dias. Ou vocês me devolvem meu dinheiro, ou vocês explicam para a Polícia Civil por que fizeram isso. E se a gente conseguir o dinheiro? A Jéssica perguntou com a voz embargada. A senhora vai perdoar a gente? Essa foi a pergunta que eu estava esperando. A pergunta que ia selar o destino deles. Perdoar? Ri, sem humor. Jéssica, vocês passaram mais de 1 ano me roubando, me mentindo, me fazendo de idiota. Vocês me deixaram na chuva para irem ao banco roubar minha aposentadoria. Vocês falsificaram minha assinatura, usaram meu CPF, roubaram a herança da minha mãe. Fiquei olhando para os dois. Acham mesmo que dinheiro pago conserta isso? Então por que está dando essa chance para a gente? O Ricardo perguntou. Porque quero que vocês sintam o desespero de tentar conseguir uma quantia impossível em um prazo impossível. Quero que vocês percam o sono, percam a dignidade, imploram para parentes, se humilhem tentando conseguir dinheiro. Minha voz estava cada vez mais fria. Exatamente como eu me senti quando descobri que tinha sido roubada pela própria família. O silêncio na sala era pesado. Finalmente, eles tinham entendido. Não era sobre dinheiro, era sobre justiça. E quando vocês não conseguirem, continuei, quando estiverem completamente desesperados, na sexta-feira às 5 da tarde, vou protocolar o processo e vocês vão descobrir como é ser humilhado publicamente. Como é ter o nome na mídia? Como é explicar para amigos e conhecidos que roubaram uma idosa? Eles saíram de casa naquele domingo sabendo que tinham 10 dias para conseguir um milagre. Ou pagar o que deviam, ou enfrentar a cadeia. Sinceramente, eu torcia para que não conseguissem. Os 10 dias que se seguiram foram os mais interessantes da minha vida. Não pelo que eu fiz, apenas aguardei, mas pelo que pude observar no desespero deles. No segundo dia, o Ricardo me ligou chorando. Tinham ido no banco tentar um empréstimo e foram negados. Mãe, nosso nome já está sujo por causa dos atrasos das contas. Nenhum banco empresta para a gente. Claro que estava sujo. Desde que cancelei a procuração, todas as contas que eles pagavam com meu dinheiro ficaram em atraso. Cartão de crédito, financiamentos, tudo protestado. No quarto dia, foi a Jéssica que me procurou. Sogra, conversamos com a família dele, com a minha família. Ninguém tem esse valor para emprestar. Estava visivelmente abatida. A casa está avaliada em 380 mil reais, mas mesmo vendendo rapidinho, não conseguimos fechar negócio em menos de 30 dias. No sexto dia, eles me propuseram parcelamento. Mãe, que tal 50 mil agora e o resto em parcelas? Recusei. Foram 10 dias, não 10 anos. No 8º dia, recebi uma ligação da mãe da Jéssica, que eu conhecia pouco. Dona Marlene, pelo amor de Deus, tenha pena dos meus filhos. Eles erraram, mas não merecem ir para a cadeia. Dona Rosa, respondi com educação. Sua filha e meu filho roubaram 370 mil reais de uma senhora de 70 anos. Se não acham que merecem cadeia, devolvam o dinheiro. No 9º dia, a situação ficou dramática. O Ricardo apareceu na minha casa às 7 da manhã, sem avisar. Estava descabelado, barbudo, com cara de quem não dormia há dias. Mãe, por favor,
A gente conseguiu 150 mil reais. Vendemos o carro, penhoramos as joias da Jéssica, pedimos para todo mundo. Ele estava quase entrando em colapso. Aceita essa parte agora e a gente assina um documento se comprometendo com o resto? Ricardo, falei com calma. Você é formado em administração. Sabe fazer conta. Se conseguiram 150 mil em 9 dias, podem conseguir o resto em mais um dia. Não podemos. Não temos mais nada para vender, ninguém mais para pedir. Ele começou a chorar. Mãe, eu sou seu filho único. Você foi meu filho único, corrigi. Agora você é um criminoso que me roubou por mais de 1 ano. Foi aí que ele fez a pergunta que eu estava esperando há 10 dias. O que a senhora quer de verdade? Vingança? Ver a gente destruído? Ver seu próprio filho na cadeia? Quero, respondi sem hesitar. Que vocês sintam exatamente o que eu senti quando descobri que minha própria família estava me roubando. Quero que vocês percam o sono, percam a confiança, percam a dignidade. Olhei direto nos olhos dele. Quero que vocês aprendam que ações têm consequências. Na sexta-feira, dia do ultimato, eles apareceram às 4 da tarde, meia hora antes do prazo final. Estavam com cara de quem tinha perdido uma guerra. Conseguimos 280 mil. A Jéssica falou com a voz embargada. É tudo que temos no mundo. Se não aceitar isso, a gente vai ficar literalmente na rua. Peguei o dinheiro, contei e coloquei em cima da mesa. Faltam 148,650. Mãe, o Ricardo fez a última tentativa. A senhora não consegue perdoar seus próprios filhos? Foi aí que decidi fazer a revelação final. O momento que eu tinha ensaiado durante semanas. Vocês querem saber a verdade? Levantei da cadeira e fui até a estante da sala. Peguei uma pasta que estava escondida lá. Eu descobri o esquema de vocês no primeiro domingo de dezembro, quando li a mensagem no seu celular sobre me deixarem 3 horas na chuva. Eles ficaram estáticos. Durante 3 meses, eu investiguei cada centavo roubado, cada documento falsificado, cada mentira que vocês contaram. Abri a pasta e mostrei todas as provas organizadas. Durante 3 meses, fingi ser uma velhinha bobinha enquanto planejava exatamente este momento. A cara de choque deles foi impagável. Vocês acham que eu não sabia que estavam roubando meu dinheiro? Acham que uma mulher que trabalhou 40 anos descobrindo fraude bancária não conseguiria descobrir que o próprio filho estava aplicando golpe nela? O Ricardo estava branco como papel. Mãe, a senhora sabia de tudo? Sabia de cada transferência, de cada empréstimo falso, de cada procuração falsificada. Minha voz estava controlada, mas furiosa. E, principalmente, sabia que vocês me achavam burra demais para descobrir. A Jéssica começou a tremer. Então por que a senhora não falou nada antes? Porque queria que vocês sentissem na pele o que significa ser traído por quem mais confia. Fechei a pasta. Queria que vocês soubessem como dói descobrir que as pessoas que você ama só querem seu dinheiro. Foi aí que o Ricardo fez a pergunta mais importante. E agora? O que vai acontecer com a gente? Olhei para os dois, para aquele 280 mil reais em cima da mesa, para o estado deplorável em que eles estavam. E tomei a decisão final. Agora vocês vão descobrir exatamente o que acontece quando se rouba uma contadora aposentada. Peguei o dinheiro que eles tinham trazido e guardei na pasta. 280 mil reais que eles conseguiram reunir vendendo tudo o que tinham, humilhando-se com parentes, destruindo o padrão de vida deles. Este dinheiro, falei olhando para os dois, vai ficar guardado numa conta separada, como garantia. Garantia do quê? A Jéssica perguntou. De que vocês vão cumprir exatamente o que eu determinar a partir de agora. Sentei na poltrona da sala. Eles continuaram em pé, porque agora quem vai ditar as regras sou eu. Peguei uma folha de papel que tinha preparado. Primeira condição. Vocês vão assinar uma confissão detalhada de todos os crimes que cometeram. Estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita. Tudo documentado e reconhecido em cartório. O Ricardo engoliu em seco. Para quê? Para que se em algum momento vocês tentarem me enganar de novo, ou se recusarem a cumprir minhas condições, eu tenha tudo pronto para protocolizar na Polícia Civil. E quais são as outras condições? A Jéssica mal conseguia falar. Segunda condição.
Vocês vão trabalhar para me pagar os 140.350 que ainda devem, mais 50 mil de juros e danos morais. Total, 190.350. Como assim trabalhar? O Ricardo perguntou. Simples. A partir de segunda-feira, vocês vão trabalhar para mim. De graça, até pagarem cada centavo do que devem. Minha voz estava calma, mas implacável. Ricardo, você entende de finanças. Vai organizar toda a minha vida financeira, fazer meus investimentos renderem melhor, cuidar da documentação dos meus bens. Jéssica, você entende de psicologia. Vai me acompanhar nos médicos, fazer compras, cuidar da casa. Eles se entreolharam, confusos. Terceira condição. Vocês vão morar aqui na minha casa. Venderam o carro, estão endividados, provavelmente vão perder a casa do financiamento. Sorri friamente. Eu ofereço moradia e comida. Vocês oferecem trabalho gratuito até quitarem a dívida. Mãe, o Ricardo tentou protestar. Quarta condição. Continuei, ignorando ele. Vocês não podem trabalhar para mais ninguém, não podem ter renda própria, não podem tomar nenhuma decisão financeira sem minha aprovisação. Olhei para os dois. Exatamente como vocês fizeram comigo quando eu confiei na procuração. O silêncio na sala era total. Quinta e última condição. Todos os domingos, vocês vão sentar nesta mesa e me pedir desculpas formalmente pelo que fizeram. Vão relembrar cada mentira que contaram, cada vez que me roubaram, cada humilhação que me fizeram passar. Minha voz ficou mais dura. Até que eu sinta que vocês realmente entenderam a gravidade do que fizeram. A Jéssica estava chorando. Sogra, isso é humilhante. Humilhante? Levantei da poltrona. Humilhante foi descobrir que meu próprio filho falsificava minha assinatura para me roubar. Humilhante foi ficar 3 horas na chuva enquanto vocês estavam no banco saqueando minha aposentadoria. Mas, mãe, o Ricardo tentou argumentar, isso é vingança pura, não é justiça. Justiça? Ri sem humor. Justiça seria vocês na cadeia. Isso aqui é misericórdia. Estou oferecendo uma chance de vocês pagarem a dívida sem ter antecedente criminal. Peguei a pasta com as provas. Mas se preferirem, posso protocolar o processo criminal agora mesmo. Aí vocês explicam para um juiz por que acham que roubar uma idosa merece perdão. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Poderia ver os dois pensando, calculando as opções. Cadeia ou humilhação controlada? E se aceitarmos essas condições? A Jéssica perguntou finalmente. Quanto tempo vai durar isso? Fiz as contas na minha cabeça. Com os 190.350 que vocês ainda devem, trabalhando para mim por um salário mínimo simbólico de 1.320 cada um, vai dar uns 6 anos. 6 anos! O Ricardo explodiu. Mãe, isso é absurdo. Absurdo foi vocês me roubarem por mais de 1 ano achando que eu era idiota demais para descobrir. Minha voz voltou a ficar gelada. 6 anos é pouco pelo que vocês fizeram. E se a gente se recusar? A Jéssica perguntou. Aí, na segunda-feira de manhã, eu vou na Delegacia de Crimes contra Idosos, com toda essa documentação. Mostrei a pasta. E vocês explicam para o delegado por que uma mulher de 70 anos deveria perdoar quem roubou a aposentadoria dela. Foi o Ricardo que cedeu primeiro. Mãe, se aceitarmos essas condições, no final dos 6 anos, a senhora vai nos perdoar de verdade? Essa era a pergunta que eu estava esperando. A pergunta que revelaria se eles tinham realmente entendido alguma coisa. Ricardo, falei olhando direto nos olhos dele. Perdão não é algo que se negocia. Perdão não tem prazo. Perdão é algo que se conquista demonstrando arrependimento real, mudança real, compreensão real do mal que causou. Fiquei em pé. Se depois de 6 anos eu perceber que vocês realmente entenderam a gravidade do que fizeram, se eu vir que mudaram de verdade, se eu sentir que o arrependimento é sincero, talvez eu consiga perdoar. E se não conseguir? A Jéssica perguntou com a voz embargada. Aí vocês vão ter que viver o resto da vida sabendo que destruíram o amor da única pessoa que amava vocês incondicionalmente. Minha voz ficou triste pela primeira vez. Porque o que vocês mataram em mim não foi só a confiança,
Foi o amor de mãe. Eles assinaram as condições naquela mesma noite. Confissão formal reconhecida em cartório no sábado. Mudança para minha casa no domingo. Na segunda-feira de manhã, acordei e encontrei os dois na cozinha, preparando café para mim. O Ricardo estava organizando meus extratos bancários na mesa. A Jéssica estava preparando minha medicação. Era estranho ter eles ali, trabalhando para mim, depois de descobrir que me roubavam há mais de um ano. Mas era uma estranheza satisfatória, porque finalmente, as coisas estavam como deveriam estar. Eles pagando pelo que fizeram, eu no controle da situação, a justiça sendo feita. Não era a família que eu sonhava ter, mas era a família que eles escolheram que tivéssemos quando decidiram me roubar. E agora, eles iam descobrir que mexer com o dinheiro de uma contadora aposentada tem consequências que duram muito mais do que eles imaginavam. Muito mais. Hoje faz exatamente 1 ano e meio que o Ricardo e a Jéssica moram aqui em casa comigo. 1 ano e meio desde que descobri que meu próprio sangue estava me roubando, desde que decidi que ia fazer justiça com as minhas próprias mãos. Olhando para trás, às vezes me pergunto se valeu a pena. Todo dia, às 6 da manhã, escuto eles se levantando no quarto dos fundos. O quarto que era do João, que virou depósito e que agora virou o quarto deles. Escuto o Ricardo tomando banho primeiro, depois a Jéssica. Escuto eles preparando meu café na cozinha, organizando minha medicação, checando minha agenda do dia. Às 7 em ponto, eles me servem o café na cama. Bom dia, mãe. Bom dia, sogra. Sempre educados, sempre solícitos. Nunca mais me chamaram de a velha. Ricardo cuida da minha vida financeira melhor do que qualquer contador particular. Reorganizou meus investimentos, conseguiu rentabilidade 30% maior do que eu tinha antes. Negocia todas as contas, acompanha cada centavo que entra e sai. Faz planilhas detalhadas que ele me apresenta todo final de mês. Jéssica virou minha acompanhante particular. Me leva no médico, faz compras comigo, cuida da casa como se fosse dela. Ela que me ajuda a me escolher roupa, que me acompanha no salão, que senta comigo para assistir novela à noite. Por fora, qualquer pessoa que visse pensaria que filhos dedicados, que nora carinhosa. E, tecnicamente, eles são dedicados e carinhosos. Fazem tudo o que uma família perfeita faria. Mas eu sei a verdade. Sei que eles fazem isso porque são obrigados. Sei que cada sorriso é forçado, cada gentileza é calculada, cada demonstração de carinho é parte da penitência deles. E sabe o que é mais estranho? Funciona melhor do que quando era amor verdadeiro. Quando eles me amavam, me roubavam. Agora que me servem, cuidam de mim perfeitamente. A ironia é amarga, mas é verdade. A dívida deles já baixou para 156 mil reais. No ritmo atual, vão quitar em mais 4 anos e meio. 4 anos e meio de servidão, de humilhação semanal, de vida controlada por mim. Às vezes, quando estou deitada na cama de noite, fico pensando na mulher que eu era antes de descobrir a traição. Marlene, a mãe bobinha que confiava no filho. Marlene, a sogra que achava que tinha uma família unida. Marlene, que acreditava que amor familiar era incondicional. Essa Marlene morreu numa tarde de dezembro, quando leu uma mensagem no WhatsApp. No lugar dela, nasceu esta mulher que vocês estão conhecendo agora. Uma mulher que aprendeu que amor sem respeito é ilusão. Uma mulher que descobriu que, às vezes, a justiça tem que ser feita com as próprias mãos. Mas às vezes, só às vezes, eu sinto falta da Marlene anterior. Sinto falta de acreditar que meu filho me amava de verdade. Sinto falta de confiar na minha nora. Sinto falta de ser mãe sem ser carrasco. Porque é isso que eu me tornei. Uma carrasco eficiente. Todo domingo, quando eles se sentam nesta mesa para o ritual da confissão, eu vejo o constrangimento nos olhos deles. Vejo a humilhação de terem que repetir, semana após semana, cada mentira que contaram, cada vez que me roubaram. Sogra, peço desculpas por ter falsificado sua assinatura para transferir o apartamento. Mãe, peço desculpas por ter usado sua procuração para pagar minhas dívidas. Peço desculpas por ter deixado a senhora na chuva. Peço desculpas por ter chamado a senhora de a velha. E toda semana eu respondo a mesma coisa.
Desculpas aceitas para esta semana. Semana que vem, vocês pedem de novo. É cruel? É. É efetivo? Também é. Eles nunca mais vão esquecer o que fizeram comigo. E, principalmente, nunca mais vão subestimar uma velhinha de 70 anos. O que me incomoda não é a crueldade. É perceber que descobri uma parte de mim que eu não sabia que existia. Uma parte fria, calculista, implacável. Uma parte que sente prazer em ver eles pagando pelo que fizeram. Quando o Ricardo me apresenta as planilhas financeiras do mês e eu vejo que ele organizou tudo perfeitamente, parte de mim fica satisfeita. Não pela competência dele, mas pelo fato de que ele está fazendo isso porque é obrigado. Porque se não fizer, vai para a cadeia. Quando a Jéssica me acompanha no médico e fica na sala de espera por 3 horas, porque o doutor atrasou, parte de mim se diverte. Não porque precise da companhia, mas porque sei que ela preferia estar em qualquer outro lugar. Essa satisfação sombria me assusta às vezes. Porque não é assim que mães deveriam se sentir em relação aos filhos. Mas também não é assim que filhos deveriam tratar as mães. O pior de tudo é que funciona. Nossa família funciona melhor agora do que funcionava antes. Eles são mais atenciosos, mais presentes, mais cuidadosos comigo. Claro, é por obrigação, não por amor. Mas o resultado prático é que sou mais bem cuidada agora do que era quando eles me amavam. Isso me faz questionar tudo o que eu acreditava sobre família, sobre amor, sobre perdão. Será que amor forçado é melhor que amor falso? Será que obediência por medo é mais confiável que carinho por interesse? Durante 67 anos da minha vida, acreditei que família era sagrada, que filho sempre ama a mãe, que sangue do sangue não trai. Nos últimos 3 anos, descobri que nada disso é verdade. Que família pode ser o maior golpe da sua vida. Que quem mais ama você pode ser quem mais te machuca. E que às vezes, só às vezes, a vingança é o único caminho para recuperar sua dignidade. Mas também descobri algo mais sombrio. Que uma vez que você prova o gosto da vingança, uma vez que você sente o poder de controlar quem te machucou, é difícil parar. É viciante ver seus algozes pagando pelo que fizeram. É satisfatório ser temida por quem antes te subestimava. Por isso que, mesmo com a dívida quase quitada, mesmo vendo que eles realmente mudaram, ainda não consigo falar em perdão. Porque perdoar significa abrir mão desse poder. Significa voltar a confiar. Significa arriscar ser enganada de novo. E eu não sei se ainda tenho coragem para isso. Se você chegou até aqui na minha história, provavelmente está se perguntando se eu sou a heroína ou a vilã dessa narrativa. Se o que fiz foi justiça ou crueldade, se mereço admiração ou pena. A verdade é que eu também não sei mais. O que posso dizer é isto. Quando você descobrir que as pessoas que mais ama no mundo só querem seu dinheiro, algo dentro de você morre para sempre. E no lugar dessa parte morta, nasce algo que você não reconhece. Algo frio, calculista, que não perdoa. Hoje, enquanto escrevo esta confissão, são 4:30 da tarde de uma quinta-feira. O Ricardo está na mesa da sala organizando meus documentos para o imposto de renda. A Jéssica está na cozinha preparando o jantar. Strogonoff de frango, meu prato preferido. Daqui a pouco eles vão me chamar para jantar, vão perguntar como foi meu dia, vão me servir a sobremesa. E eu vou aceitar tudo isso sabendo que não é amor, é penitência. Sabe qual é a parte mais perturbadora dessa história toda? Não é que meu filho me roubou. Não é que minha nora falsificou minha assinatura. Não é nem que eles me deixaram 3 horas na chuva para poder saquear minha conta. A parte mais perturbadora é que eu descobri que sou capaz de uma frieza que nem eu sabia que tinha. Que consigo dormir tranquila, sabendo que 2 pessoas vivem sob meu teto, em regime de semi-escravidão. Que sinto prazer, sim, prazer, em vê-los pagando pelo que fizeram. Isso me torna uma pessoa ruim? Ou me torna uma pessoa que finalmente aprendeu a se proteger? Durante 70 anos, fui a Marlene boa, a Marlene compreensiva, a Marlene que perdoava tudo porque família é família. E sabe onde isso me levou? A ser roubada sistematicamente por quem eu mais amava. Agora sou a Marlene que não perdoa, que não esquece, que cobra até o último centavo.
E sabe onde isso me levou? A ser respeitada, temida, obedecida. Qual das duas Marlenes vocês acham que é mais segura? Qual das duas tem mais probabilidade de ser traída de novo? A lição que aprendi e que quero deixar para vocês é esta: confiança é um privilégio que se ganha, não um direito que se herda. Mesmo que seja seu filho, mesmo que seja sua família, mesmo que seja quem você mais ama no mundo. Porque descobri que quem te ama de verdade não precisa de procuração para demonstrar carinho. Quem te ama de verdade não falsifica sua assinatura. Quem te ama de verdade não te deixa na chuva para poder te roubar. E, principalmente, quem te ama de verdade tem medo de te perder, não pressa de herdar seus bens. Se vocês têm filhos, se vocês confiam cegamente na família, se vocês acham que sangue do sangue nunca atrai, tomem cuidado. Mantenham os olhos abertos, confiram suas contas, questionem as explicações muito prontas. Desconfiem dos que querem cuidar do seu dinheiro, porque família que rouba é pior que estranho que rouba. Estranho você denuncia sem dó na consciência. Família você perdoa, protege, esconde, até descobrir que perdoar família criminosa é ser cúmplice da própria destruição. Eu podia ter feito diferente. Podia ter perdoado, fingido que nada aconteceu, continuado sendo a mãe amorosa e cega de antes. Podia, mas aí eles continuariam me roubando, continuariam me subestimando, continuariam me chamando de a velha pelas costas. E quando eu morresse, iam dividir meus bens sorrindo, comentando entre eles como foi fácil me enganar durante todos esses anos. Preferi que eles me temam viva do que me desrespeitem morta. Preferi ser a mãe terrível que cobra justiça do que a mãe idiota que aceita qualquer coisa em nome do amor familiar. Preferi perder o amor deles e manter minha dignidade do que manter o amor falso deles e perder meu dinheiro, minha casa, minha autonomia. Foi a escolha certa? Vocês que decidam. O que posso garantir é isto: nunca mais ninguém vai me roubar. Nunca mais vou confiar cegamente em alguém. Nunca mais vou ser a velhinha bobinha que assina qualquer papel porque filho pediu. Aprendi que o mundo é um lugar perigoso, principalmente para mulheres idosas. Aprendi que quem te rouba sempre tem uma boa desculpa. Estavam desesperados, foram circunstâncias, iam devolver depois, foi para o seu próprio bem. Aprendi que perdão sem punição é incentivo para a reincidência, que amor sem respeito é ilusão, que família sem limites é perigo. E, principalmente, aprendi que às vezes você tem que matar a mãe que existe dentro de você para salvar a mulher que você é. Não sei se vocês me veem como heroína ou vilã dessa história. Sinceramente, tanto faz. O que importa é que hoje, aos 72 anos, tenho minha dignidade intacta, meu dinheiro protegido e 2 pessoas que tremem na minha presença porque sabem exatamente do que sou capaz quando alguém mexe comigo. É melhor do que ter 2 pessoas que sorriem na minha cara enquanto planejam minha destruição pelas costas. Daqui a alguns anos, quando a dívida deles estiver quitada, talvez eu consiga perdoar. Talvez consiga voltar a ser mãe. Talvez consiga confiar de novo. Ou talvez não. Talvez esta mulher fria e calculista que nasceu da traição seja quem eu realmente sempre fui, esperando apenas a oportunidade certa para se revelar. O tempo dirá. Por enquanto, vou jantar meu strogonoff, feito por uma nora que me odeia, preparado com ingredientes comprados com dinheiro que eles me devolveram sob chantagem. Vou assistir minha novela acompanhada de um filho que preferia estar em qualquer outro lugar. E vou dormir tranquila, sabendo que meu dinheiro está seguro, minha casa está protegida e minha dignidade está intacta, mesmo que para isso eu tenha tido que enterrar a mulher amorosa que um dia fui. Às vezes, para sobreviver, você tem que matar quem você era e abraçar quem você precisa se tornar. Eu fiz minha escolha. Agora vivam com as consequências dela, assim como eu vivo todo santo dia, com as consequências da escolha de vocês.